Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e, é claro, é um prazer falar com você. No vídeo de hoje eu vou tratar sobre o tema as bases ideológicas do imperialismo, ou imperialismo e suas bases ideológicas. A proposta aqui é fazer uma análise de alguns textos, tanto escritos quanto imagéticos, que apresentam quais eram as bases ideológicas do imperialismo. Aqui será um vídeo mais geral, eu pretendo fazer um segundo vídeo especificando essas ideologias que embasaram o imperialismo, especificamente falando da doutrina da igreja, sobre o darwinismo social. Então, sobre esses dois temas, o pensamento da igreja como base para o imperialismo, igrejas cristãs, católicas e protestantes, e sobre o darwinismo social, isso vai ficar para um outro vídeo. Nesse vídeo será uma leitura mais geral sobre o imperialismo e sobre suas bases ideológicas que se materializaram em textos, tanto escritos quanto imagéticos, quanto imagens, como eu já disse. Aqui no canal nós já temos outros vídeos em que eu discuto o imperialismo. Eu cito dois, que é um vídeo sobre Carnival Row, que é uma série, então eu falo do imperialismo ali, e também um vídeo que eu discuto a obra de Júlio Verne, também fala do imperialismo, então você pode recorrer a esses vídeos para saber um pouco mais. Outro aviso é que neste vídeo eu vou tomar a expressão ideologia ou ideológico de uma maneira geral. Eu não vou me aprofundar na discussão sobre o que é ideologia, as diferentes concepções do que é ideologia. Aqui eu estou tratando ideologia apenas como uma ideia, um corpo, um conjunto de ideias. É simples assim. Eu posso, caso você queira, indicar leituras ou outros vídeos em que a ideologia é discutida de maneira mais aprofundada e os significados dela. É só me pedir que eu coloque aqui nos comentários os textos, ou links de vídeos, ou referências bibliográficas em que a ideologia é tratada de maneira mais aprofundada do que nesse vídeo. Então vamos lá. Sobre o imperialismo, ou suas bases ideológicas, é importante que nós destaquemos o contexto em que o imperialismo ele se desenvolveu, ou seja, segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX. O grande contexto desse momento era que o mundo passava por sua segunda revolução industrial, o mundo capitalista, pelo menos, passava por sua segunda revolução industrial. Aquela primeira fase dessa revolução, marcada pelo uso do vapor, do ferro, a indústria têxtil se destacando, isso marcou a primeira revolução industrial. Já na segunda, nós temos o uso do aço, aquela liga de ferro e carbono, temos uma diversificação das indústrias, não é apenas a indústria têxtil mais, agora temos, por exemplo, siderúrgicas e metalúrgicas, a indústria química também se despontando, e também temos outras fontes de energia, como a eletricidade, o uso de combustíveis fósseis, como continua o carvão, né, que já era utilizado, mas também temos o uso do petróleo, desse combustível fóssil. Então há uma diversificação também das fontes energéticas. E nesse momento também temos o surgimento de grandes conglomerados empresariais, a fusão do capital bancário com o capital industrial, formando capital financeiro. Então esse é o contexto da segunda revolução industrial, que se deu na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. E nesse momento, com todas essas transformações do mundo capitalista, as potências industriais capitalistas, ou as então potências industriais capitalistas, que se destacaram na segunda revolução industrial, como a Inglaterra, mas também França, Estados Unidos fora da Europa, a Alemanha, essas potências começam a disputar entre si mercados externos. E por que mercados externos, fora de seus continentes? Esses mercados seriam locais para onde essas mercadorias industrializadas seriam vendidas. Então esses países estão lutando entre si, lutando no momento de maneira diplomática, política, por espaço ou por mercados para desaguar ou desovar sua produção industrial, e também locais ou mercados de onde eles pudessem extrair matérias-primas, produtos como fonte de energia e também riquezas naturais como ouro e diamante. E para onde essas potências industriais vão olhar para exercer essa disputa ou tentar territórios para se tornarem novos mercados consumidores? Principalmente a África, mas também a Ásia e a Oceania. E nós podemos também citar
América Latina sob influência inglesa, mas também dos Estados Unidos. Então, o imperialismo foi justamente esse processo em que potências industriais da Segunda Revolução Industrial vão exercer um domínio em níveis e escalas diferentes sobre territórios fora de seus continentes. E no caso inglês, formando um verdadeiro império, né, de onde vem mesmo o caso clássico de imperialismo, em que a Inglaterra, no seu auge, o Império Inglês, no seu auge, ele conquistou, dominou 1/5 de todas as terras emersas, ou seja, para fora da água do planeta Terra. Foi um império maior que o Império Romano. Então, isso foi o imperialismo. Repetindo, esse processo que pegou na segunda metade do século XIX, na primeira do XX, em que essas potências industrializadas estão aí dominando territórios na forma de protetorados ou colônias diretamente para extrair recursos naturais, matérias-primas, combustíveis e também riquezas ou metais nobres como o ouro, e também nessas novas colônias ou nesses protetorados, nesses territórios dominados, eles também exploravam a mão de obra localizada ali e também usavam as populações ali para desaguar seus produtos industrializados, para que essas populações colonizadas comprassem esses produtos industrializados. Então, de forma geral, isso foi o imperialismo. Só que o imperialismo, como diz o título do nosso vídeo de hoje, ele também teve uma base de pensamento, uma base intelectual, uma base ideológica para se afirmar, para ser defendido tanto dentro quanto fora dos países imperiais ou das potências imperiais ou desses países industrializados. E eu vou aqui nesse vídeo apresentar 4 imagens, ou 4 textos, né, um deles escrito primeiro, depois 3 imagens, que demonstram como os europeus viam as populações, os territórios que compunham esses impérios coloniais ou neocoloniais. Outro nome que se deu para o imperialismo também foi do neocolonialismo. Então, como que esses intelectuais, né, que estão pensando esse processo imperial, pensando no imperialismo, como que eles viam esses territórios, essas populações que estavam sendo dominadas pelos países imperialistas, principalmente os países europeus. Então, nós vamos começar pelo texto, pelo famoso texto O Fardo do Homem Branco. Você pode ver aí na sua tela, em algum local dessa tela, falando o seguinte. Você pode acompanhar comigo, mas eu lerei aqui na minha cola, no meu computador, e vou discutindo aí as informações que aparecem nele. Então, esse poema ele foi escrito em 1889 pelo Kipling, que é um inglês. E ele diz o seguinte, etnicamente ele é um inglês. Então eu lerei e vou discutindo à medida que eu vou lendo aqui. Então diz o seguinte: o fardo do homem branco. Tomai o fardo do homem branco. Enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos. Quem são esses filhos aqui? São europeus que estão sendo enviados ao exílio. Ou seja, o que é o exílio? Quando você vai para fora da sua terra. E que terra é essa para onde eles estão indo? Para as colônias, na África, na Ásia. Então esses filhos são europeus que estão sendo enviados para essas outras terras. E para quê? Para servirem aos vossos cativos, esses homens e mulheres cativos nesses locais colonizados. Para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes povos. Então, esses cativos aí, desses locais colonizados, eles vão ser tratados aí na base do chicote, como está dito aí. Esse povo cativo é um povo agitado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Então, como é que ele caracteriza nesse trecho os povos dominados? São agitados, selvagens, diferente daquela visão de que o europeu tinha de si, de que ele é um povo polido, educado, calmo, né? Então os não europeus, eles são aí agitados, selvagens, ou seja, são habitantes das selvas, são tristes, metade demônio, metade criança, ou seja, eles são metade pecado, maldade, metade inocência, mas aí a criança também no sentido de falta de conhecimento, de não conhecimento. Vamos continuar. Tomai o fardo do homem branco, continuai pacientemente, ocultai a ameaça do terror,
e vede o espetáculo de orgulho. Ao discurso direto e simples, uma centena de vezes explicado, para buscar o lucro de outrem e obter o ganho de outrem. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz. Enchei a boca dos famintos e proclamai o cessar das doenças. Ou seja, eles iam levar alimento para esses locais e proclamai o cessar das doenças. Eles levariam também a cura para esses locais. Então percebam aí que para esse colonizador, esses povos que estão fora da Europa, eles são tristes, são pecaminosos, não têm conhecimento, são povos doentes, e o europeu, o fardo dele é levar a salvação, essa salvação física e também espiritual, como nós veremos no outro vídeo, sobre o pensamento da igreja, sobre o neocolonialismo, sobre o imperialismo. Então esse aí, o fardo do homem branco, é o primeiro texto de hoje que nós falamos sobre essa imagem que o europeu tinha. E dá para entender que essa imagem do europeu sobre esses povos colonizados é uma imagem desses povos como alguém inferior, né, por toda essa descrição que foi dada aí. E isso se confirma num outro texto que agora é um texto imagético. Acompanha aí na tela. O que nós podemos perceber aí na tela? Nós temos dois indivíduos que estão subindo uma montanha, formada por pedras, por rochas, né? E cada um deles leva nas suas costas o quê? Uma cesta. E nessa cesta nós temos a representação de povos não brancos, não europeus, de uma forma brutalizada, quase animalizada. Então nós temos no homem mais abaixo, aí nós temos indivíduos de pele negra, e à frente nós temos um outro indivíduo carregando representantes que parecem ser da China e também da Índia. E pelos trajes, o homem que está mais abaixo, ele é um estadunidense, pelo chapéu, né, representando, e à frente um inglês, casaca vermelha, ou seja, a Inglaterra e os Estados Unidos levando esses povos considerados inferiores, carregando esses povos para onde? Se você olhar lá em cima, vou pegar o meu computador para ficar mais pertinho para eu ler outras coisas aqui também. Lá em cima nós temos uma imagem, alguém sentado, escrito em cima, o civilização. Nós temos aí, então, os povos chamados civilizados, no caso dos Estados Unidos e Inglaterra, levando esses considerados não civilizados em direção da civilização. Não à toa, nessas rochas aí embaixo, nós temos o que escrito nelas? A barbárie, a opressão, vamos subindo, a ignorância, superstição e vícios. Isso, o que significa? Esses povos considerados não civilizados, não brancos, eles estão sendo levados pelos brancos, superando todos esses vícios aí, como a opressão, a ignorância, e eles estão sendo levados em direção à civilização. E no caso do americano, do estadunidense, melhor dizendo, ele tem no seu braço um símbolozinho de uma cruzinha vermelha, né, que pode ser uma referência, talvez, ao combate às doenças, alguma coisa assim. Mas o fato é que essa cena aí é uma representação artística do poema O Fardo do Homem Branco. Qual era o fardo do homem branco? Levar esses povos considerados inferiores, não civilizados, para a civilização. Essa aí é a mensagem aí. Então, vamos para a nossa terceira imagem, né, que está aí. Você pode ver em algum local aqui da tela. O que nós temos? Um homem, né, com trajes aparentemente militares, alguma coisa assim. Ele está num banheiro, né, lavando as suas mãos. E em volta dele, o que nós temos? A imagem de algumas embarcações, de um porto, e na parte direita inferior da foto, nós temos o quê? Um indivíduo abaixado, com pouca roupa, recebendo alguma coisa de um indivíduo que está em pé, com um traje parecendo até meio de celibato, clerical, alguma coisa assim. E temos um texto escrito, que o texto, ele diz o seguinte, ele está escrito o seguinte: o primeiro passo para as virtudes da limpeza é um fator potente para iluminar os cantos escuros da terra, à medida que a civilização avança, enquanto entre os cultos de todas as nações ocupa o lugar mais alto. É o sabonete ideal.
Ou seja, é uma propaganda, digamos assim, uma peça publicitária, usando termos atuais, que fala de um sabão, de um sabonete, que iria, vamos voltar para o texto aqui, iluminar os cantos escuros da terra, né? E quais seriam esses cantos escuros? Seriam os locais de habitação originária não branca, ou de não predominância branca. E todos os cultos, ou seja, os que tinham conhecimento erudito, ou resumindo, conhecimento europeu, esse sabão tinha muita aceitação. Então nós temos aqui a ligação desses povos dominados nas colônias com a sujeira, com a não limpeza, com a falta de higiene. E esse sabão, um produto europeu, levaria essa higiene para essas populações, como nós temos aí embaixo, um europeu entregando esse sabão, esse sabonete, para esse não europeu. Então essa aí é a nossa terceira imagem. E por fim, né, a nossa última imagem, você pode ver em algum canto da nossa tela, nós temos aí as colônias francesas. Essa imagem, ela é a capa de um livro escolar francês do ano de 1900. Né? E o que nós temos aí? Temos aí mais uma vez um cenário náutico, navios ao fundo e um barquinho, uma canoazinha chegando com quem? Temos aí indivíduos com trajes europeus e à frente uma mulher que foi muito usada para representar no iluminismo o próprio conhecimento, a luz, a sabedoria, o conhecimento em si, e ela está com um escudo em que está escrito progresso, civilização e mais embaixozinho está escrito comércio, né, porque a mãozinha de um indivíduo está à frente. Né? Então, esses indivíduos que estão aí levando o progresso, a civilização e o conhecimento, eles estão chegando num local de não brancos. Temos aí indianos, chineses, árabes, africanos ou habitantes da África subsaariana representados, e a civilização, o progresso e o comércio estão chegando. Lembrando que quem está criando essa definição de civilização e progresso são os europeus. Para os europeus, o que é ser um indivíduo que está no progresso e civilizado? É alguém que é europeu, ou seja, que se veste como europeu, que comercializa como europeu, que que é industrializado como europeu e é cristão como europeu, como nós veremos no outro vídeo. Então, por essas imagens dá para perceber muito bem a visão desses europeus para com os habitantes das colônias. Enquanto indivíduos inferiores intelectualmente, em seu comportamento, eles não vinham com alguém com uma vida diferente, mas com vidas inferiores. E aqui, como eu disse no início, eu ainda não falei do pensamento da igreja e da ciência da época em si em relação a esses povos não brancos. Eu vou falar isso num outro vídeo de complemento a este. Por agora, é o que eu tenho a dizer. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Curta o vídeo, também inscreva-se no canal. Lembre que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Siga o meu trabalho por lá, onde também temos memes sobre história, cinema, literatura, política. Você fica convidado a acompanhar por lá também. E sempre que um vídeo novo sai aqui, eu anuncio lá, né, no Facebook e também no Instagram, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.